Em uma noite estava chovendo e escuro. Entediados, meu irmão Lucas e eu decidimos explorar o quintal da nossa antiga casa. A noite estava especialmente sombria. Lembramos do paiol velho que havia no fundo do quintal. O paiol tinha 2 entradas, um detalhe que será crucial mais tarde. Eu sugeri que cada um de nós verificasse uma entrada para termos uma noção melhor do lugar. Lucas concordou. Ficamos na primeira entrada, mas ela estava trancada. Decidimos então verificar a segunda entrada. Com uma lanterna na mão, iluminei o caminho até o interior do paiol, enquanto Lucas carregava um pequeno isqueiro, pronto para acender uma vela que havia encontrado. Conseguimos abrir a segunda entrada, que estava apenas encostada, e entramos. Estava muito escuro lá dentro. Com mãos trêmulas, Lucas acendeu a vela e pudemos ver algo que nos fez gelar até os ossos. Um rosto pálido e sem expressão nos observava da escuridão. Tentei me convencer de que era apenas um jogo de luz e sombra, talvez causado pela pouca iluminação do paiol. No entanto, antes que pudéssemos nos acalmar, um grito ensurdecedor ecoou. Lucas olhou para a entrada e viu um líquido negro e viscoso escorrendo lentamente pelo chão, como se o próprio paiol estivesse sangrando. O som metálico de algo pesado sendo arrastado pelo assoalho de madeira, e para piorar, a porta bateu e se fechou, aumentando ainda mais nosso terror. Desesperados, corremos em direção à saída pela qual entramos. Lucas e eu empurramos a porta com todas as nossas forças, tentando abrir uma passagem para fugir do pesadelo que nos envolvia. Após um grande esforço, finalmente conseguimos derrubar a porta e escapamos para a liberdade. Ao sairmos do paiol, ainda com os corações batendo descompassados pelo medo, nos lembramos de algo aterrorizante. Nós éramos os únicos 2 que haviam entrado no paiol. Em 2010, quando eu tinha 13 ou 14 anos, lembro-me de ter acordado uma noite. Eu dividia o quarto com o meu irmão mais novo. Na altura, ele devia ter 5 ou 6 anos. A minha cama ficava diretamente em frente à porta do meu quarto, que eu mantinha sempre aberta. O meu quarto ficava no 2º andar da minha casa. Eu conseguia ver o quarto dos meus pais no corredor. Quando acordei naquela noite, vi uma figura de aproximadamente de 1,80 m a caminhar na minha direção. Era branco. Eu sabia que havia uma figura parecida com um humano por trás da brancura e da capa brilhante, ou algo que se assemelhava a um humano, mas eu não conseguia ver rosto, braços, pernas, mãos, nada. Não conseguia ver membros. Tinha uma estatura grande, parecia estar a sair do quarto dos meus pais e aproximava-se de mim. A pessoa era brilhante. Incrivelmente brilhante, mas não iluminava o corredor escuro. Não espalhava a sua luz. A luz e o brilho estavam confinados à figura. Pareceu fazer uma curva à direita, indicando que queria ir em direção à escada. Ficou muito brilhante e desapareceu. Eu estava aterrorizada. Não consegui voltar a dormir. Eu sabia que não estava dormindo e sabia que não era paralisia do sono, porque eu estava sentada na minha cama. Eu estava com tanto medo de colocar os meus pés no chão e não queria gritar ou pedir ajuda. Estava aterrorizada. Encolhi-me no canto da minha cama de solteiro e liguei a luz. Mantive a luz do meu quarto acesa pelo resto da noite. Partilhei esta história com outras pessoas ao longo dos anos, mas elas ou descartaram a minha história, disseram que eu provavelmente estava em estado de paralisia do sono ou inventando. Nunca mudei a minha história. Quando eu tinha 5 anos, fui acordar meu avô para me levar para a escola e ele não acordou. Ele faleceu no sono. Ele era meu rochedo e meu melhor amigo naquela época, e eu não sabia como lidar com isso. Mesmo assim, fui obrigada pela minha mãe a ir para a escola. Então, eu fui para a escola e contei o que tinha acontecido comigo naquela manhã. Algumas semanas depois, eu dormia com a porta aberta,
que ficava diretamente no final de um longo corredor, nesta casa de quase 100 anos, com uma janela no final. E acordei uma noite e vi o rosto de meu avô na janela. Me assustei até porque ele estava morto. Então a persiana ficou fechada a partir daquele momento. Fica mais maluco. Algumas noites depois disso, acho que acordei e o vi andando para o quarto dele no final do corredor e o chamei. E ele se virou e veio para meu quarto, mas no meio do caminho ele sumiu. Nunca me esqueci e acredito em fantasmas até hoje, por causa dele. Quando me mudei, eu o vi no final da entrada de carros uma última vez e pude vê-lo acenando, mas ouvi-o na minha cabeça, dizendo que tudo ia ficar bem e que eu ia ficar bem.